Fala galera do segundo ano, boa tarde, espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês também esteja bem. Aqui, graças a Deus, está tudo bem, né? Estamos chegando ao final do mês de junho, estamos na metade do ano, olha só, é metade do ano, mais de 100 dias que estamos com as aulas interrompidas, a gente não imaginava que ia durar tanto tempo. Nossa primeira videoaula, se eu não me engano, foi dia 17 de março, dia 16, mais ou menos por aí. E de lá para cá já foram diversas videoaulas abordando diversos assuntos que muitas das vezes a gente não comenta durante as nossas aulas, por ser uma aula muito rápida, né, e inteiramente prática, a gente acaba não conseguindo abordar alguns temas, certo? Já falamos na aula passada sobre fatos históricos relacionados à educação física, né, em relação à época da ditadura militar, à época da Segunda Guerra Mundial, ao início da implementação da educação física na escola. E a aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre essas questões históricas da educação física, falando hoje sobre as abordagens da educação física, tá? De que maneira a educação física é disposta em algumas escolas, em alguns municípios, entre outras coisas. Porque a educação física, como eu sempre falo para vocês, ela é uma área muito ampla. É por isso que desde o início nós já falamos sobre saúde, sobre corpo, sobre qualidade de vida, sobre prevenção de doenças, sobre esporte, sobre exercício físico, atividade física, treinamentos, entre outras coisas. A educação física ela é muito ampla, então tem diversas maneiras, diversas formas de a gente abordar os conteúdos da educação física. Em alguns momentos a gente vai levar a educação física mais para a área motora, o que quer dizer, mais para os movimentos, mas também a gente trabalha com a parte psicológica na educação física, a socialização, a confraternização. A gente também pensa a educação física numa concepção aberta, em que vocês participem, em que a gente elabore projetos junto, como foi as Olimpíadas ano passado, que foi uma atividade muito interessante. Quem pôde participar viu o empenho de todos os alunos, dos professores, para poder organizar essas atividades. A gente pode pensar a educação física também de forma crítica, vendo a relação dos esportes, por exemplo, com o mundo, a sua relação política, sua participação no capitalismo, as questões de políticas públicas, entre outras coisas. Então nós vamos continuar abordando algumas coisas relacionadas à educação física, tá beleza? Então vamos à nossa aula de hoje. E hoje nós iremos falar sobre as abordagens da educação física, certo? De que maneira a educação física também ao longo do tempo ela foi implementada nas escolas e até hoje, né? Porque cada sistema de educação, cada professor, ele se baseia em uma abordagem para poder aplicar os seus conteúdos de aula. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre as abordagens pedagógicas na educação física, tá beleza? A primeira abordagem que a gente vai falar é a abordagem desenvolvimentista. Gente, o principal método da abordagem desenvolvimentista é o movimento, tá? Eles acreditam que a educação física é simplesmente o movimento, é você passar para as crianças e os adolescentes toda uma progressão pedagógica relacionada ao desenvolvimento motor, às características de equilíbrio, de força e tudo mais. É uma situação que foge um pouquinho da realidade da educação física hoje, porque hoje a gente sabe que a educação física não é apenas o movimento. Para o nosso corpo estar bem, realizar as atividades bem, uma série de outros fatores precisam estar atrelados a isso. Porém, nessa educação física desenvolvimentista, eles acreditam que as crianças elas precisam ser orientadas com o fim do movimento. A finalidade é o movimento, é que você desenvolva sua coordenação motora, suas habilidades técnicas relacionadas ao movimento humano. Isso é ruim? Lógico que não. Porém, a gente não pode caracterizar a educação física apenas pelo movimento. É lógico que a educação física, de forma prática, ela é realizada através dos movimentos, das habilidades técnicas, motoras e combinadas. Porém, a educação física é muito mais do que apenas movimento, tá certo? A segunda abordagem que a gente vai falar é a abordagem construtivista. Essa é uma abordagem que ela já entra um pouquinho na área da psicologia, tá? Ela dá ênfase também ao desenvolvimento cognitivo, ao conhecimento, não apenas o movimento, o porquê
o porquê que eu estou realizando aquele movimento, por que que ele é essencial para mim. É uma metodologia, uma abordagem que é cheia de desenvolvimento através de jogos e brincadeiras, não apenas o movimento em si, as corridas, os saltos, não. São jogos e brincadeiras divertidas, lúdicas, no intuito de trabalhar também com o psicológico da criança. Por isso, na escola a gente trabalha o corpo com movimentos, mas também com a parte cognitiva. E o jogo tem um papel privilegiado. A gente trabalha muito com o jogo nessa abordagem construtivista. Tá? A gente vai trabalhar também as habilidades motoras, porém, além das habilidades motoras, as básicas e as complexas, a gente também vai estar dando com a palavra fugiu aqui, a gente também vai estar dando ênfase às relações interpessoais, à socialização entre os alunos, durante as atividades, o coletivismo, entre outras coisas. O comportamento social e não somente a parte motora, a parte dos movimentos, beleza? Gente, a terceira abordagem que a gente vai falar é a abordagem chamada ensino aberto. É uma abordagem que também estuda o movimento e as relações sociais. Ela não foca tanto no cognitivo, ela foca também nos movimentos, porém, essas relações pessoais, a importância do movimento livre, independente do movimento técnico. Aqui não é cobrada a eficiência técnica, é cobrado que a participação, essa coparticipação, a relação do aluno com o professor, do aluno com os outros alunos, é a participação dos alunos também na elaboração das aulas. Um exemplo, quando vocês fazem uma aula livre, que vocês pedem determinado jogo, ou vocês querem mudar uma regra, quer adaptar alguma coisa que não está dando certo, isso aí é uma concepção de ensino aberto, em que vocês também opinam nas atividades, vocês também fazem reflexões didáticas e não apenas trabalham com o movimento em si, tá certo? Então, isso aí, essa abordagem de ensino aberto, ela quer dizer o quê? Um momentinho. Que a educação física ela vai possibilitar aos alunos a tomada de decisões, a que eles também participem das aulas, da elaboração das aulas, e não somente fique refém de executar movimentos, certo? Ele não precisa ser técnico, ele precisa apenas participar, querer participar e coparticipar também, auxiliar nas atividades, tá certo? A próxima abordagem é a abordagem crítico-emancipatória. O nome da abordagem, estou lendo aqui, é crítico-emancipatório. Ela já é uma abordagem, o próprio nome já diz, bem crítica, né? Ela busca o resgate da linguagem do movimento humano através de expressões do mundo social. Então, não é apenas o movimento. Exemplo, a gente não vai jogar um futsal simplesmente por jogar o futsal. Tem toda uma característica por volta do esporte futsal, por exemplo, do esporte voleibol, questões sociais, questões de preconceitos, questões globais, questões capitalistas. A gente sabe que os esportes, a gente falou um pouco isso, por exemplo, na aula de luta, em aulas passadas, que o esporte ele também influencia nas questões socioeconômicas. Falamos sobre em relação ao lazer também, né? O esporte ele também gera empregos. Então a educação física nesse momento ela não está preocupada apenas com o movimento. Ela quer que a educação física ela contribua para a reflexão crítica de vocês alunos, jovens alunos, tá? Para que vocês também se atentam não somente da importância do esporte, mas de que maneira ele pode influenciar no seu meio social, na sua escola, na sua vida pessoal, entendeu? Então, é uma maneira de permitir a organização melhor da realidade dos esportes, dos jogos, com suas possibilidades, tá? A gente precisa se expressar corporalmente com o mundo, porém dialogando, não apenas competir por competir. Nós fizemos ano passado aqueles Jogos Olímpicos, né? Não é simplesmente o competir por competir, né? A gente tentou botar os mais velhos, vocês, né, com os mais novos para auxiliar,
montaram grupos, organizaram, viram questão de preços para uniforme. Então, quer dizer, vocês estavam se atentando a como funciona um evento esportivo. Vocês foram coparticipativos. Então, a educação física crítica emancipatória é isso. Vocês fizeram as críticas de vocês, falaram comigo, com o Marcelo, poxa, por que a gente não vai participar de atividade tal? A gente deu, olha só, não tem muito tempo, mas é uma crítica construtiva, uma crítica que a gente vai tentar melhorar num próximo ano. Então, a educação física emancipatória é isso, é vocês participarem de forma crítica, saber que o esporte, que qualquer evento tem relação no mundo de vocês. Beleza? E a última abordagem de hoje é a abordagem crítico-superadora. É uma abordagem também crítica, porém, ela vem muito relacionada para a aptidão física e tem também uma contribuição para a estrutura da sociedade capitalista, né? A gente sabe que esportes de massa, esporte de alto rendimento, ele muitas vezes ele prevalece e favorece a questão das pessoas que têm mais renda física. Então essa abordagem, ela estabelece a cultura corporal como objeto de estudo da educação física. Então são várias manifestações humanas e não apenas os conteúdos tradicionais, não apenas os esportes futsal, entre outros esportes. Ele aborda uma série de outras possibilidades, lutas, danças, ginástica, entre outras coisas. Então a abordagem crítico-superadora, ela vem para tirar, de certa forma, essas exigências capitalistas. Porque a gente tem que entender que o homem, a mulher, nós não nascemos pulando, andando, saltando, não. Isso são movimentos realmente naturais, porém, elas foram construídas em épocas históricas, né? No antepassado, com a caça e a pesca, as pessoas foram usando isso como meios de sobrevivência, e isso se tornou natural. Então, a abordagem crítico-superadora fala um pouco sobre isso. Gente, isso aí foi um resumo sobre as abordagens de educação física. Não é nada que vocês tenham que se preocupar, é mais pra gente realmente... A gente tem falado de tudo relacionado à educação física, e esse é um conteúdo que também torna-se importante, faz parte da nossa disciplina, principalmente vocês no terceiro ano do ensino médio. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje, né? Falamos sobre as abordagens de educação física, o que cada abordagem prega durante as aulas de educação física. Todos esses temas, gente, são pertinentes à nossa disciplina. A gente tem as nossas aulas práticas na quadra, então a gente não consegue abordar todos esses temas, todas essas atividades. Então, pelo menos, esse tempo serviu para isso. Então, daqui a pouquinho estaremos entrando na live, naquele horário de sempre, tá beleza? Às 3h10 estaremos entrando na live para estar conversando um pouquinho sobre as nossas aulas, sobre essa aula, e vou estar fazendo algumas perguntas sobre esse tema. Bem tranquilas, questões de múltipla escolha, eu vou colocar lá na tela e vocês respondem. Tá beleza? Então aguardo vocês na nossa live às 3h10. Um beijo, galera!